Hoje é dia do quarta reflexão e eu quero conversar com vocês sobre o auto-engano e todos os padrões mentais, de pensamento, de formas de pensamento que perpassam por esse movimento, que é enganar a si mesmo ou acreditar em verdades irreais para se convencer de alguma crença. E esse movimento de auto-engano, ele é tão peculiar, isso, que torna-se muitas vezes difícil de ser identificado. E quando alguém, seja num processo terapêutico, ou até um amigo diz, rapaz, tu tá se enganando, a pessoa tem muita dificuldade de fato, reconhecer que está num processo de auto-engano. E esse é o tema que a gente vai tentar explorar aqui. E eu convido a vocês a tentar se analisar e tentar identificar se estás ou não vivenciando um processo de auto-engano. O auto-engano é um movimento psíquico, ou seja, é uma forma de processar os pensamentos com a finalidade de minimizar as dores emocionais que possivelmente são causadas por uma realidade dolorosa. Então, a pessoa que está imersa no movimento de auto-engano, ela constrói em sua mente várias formas de dar um novo sentido a uma realidade dolorosa. É um mecanismo de defesa para tentar fugir de uma realidade impactante. E todo esse processo de mecanismo de defesa que um auto-engano traz para a gente faz com que as pessoas acabem acreditando naquilo que não existe, acreditando no irreal. Então a nossa mente começa a desenvolver formas de elaborar uma realidade diferente do que de fato se apresenta para não só para a gente, mas para as outras pessoas. Então, a pessoa que está imersa no movimento de auto-engano, ela vive um patamar de fantasia e acaba, diante de toda a realidade ou diante de qualquer situação que traga uma dor, que traga um efeito doloroso para a gente começa a fantasiar e projetar que aquilo pode não ser como é, ou que essa realidade só está acontecendo porque outros fatores acabaram influenciando. Então, eu costumo muito escutar em consultório, quando alguém se frustra com alguém, utiliza-se muito dessa fantasia. Não, essa pessoa só agiu assim porque foi influenciada por outras pessoas, mas na verdade ela não queria me tratar assim, ela só me tratou assim porque fulano influenciou, ou uma amiga acabou falando e ela deu ouvidos, mas que na verdade ela me ama. Ela pensa da maneira como eu acredito que pensa. Isso é uma construção de fantasia, e uma das vertentes do auto-engano, para tentar sanar essa ferida emocional que a realidade pode causar. E o que acontece? Entramos numa outra vertente dentro desse ciclo sabotador, que é se munir de justificativas plausíveis, porém verídicas. Ou seja, eu estou sempre buscando realmente me convencer de muitos argumentos que são plausíveis. Quem escuta diz, poxa, você realmente tá de parabéns com todos esses argumentos. Mas que a realidade é outra. E que no fundo, entrar em contato com essa realidade causa tanto pânico que eu preciso construir argumentos e estratégias psíquicas para tentar me convencer de que toda a realidade que eu vivencio não existe.
E aí eu construo um mundo paralelo para poder ficar alimentando e nutrindo aquilo que eu acredito, rompendo a minha capacidade de enxergar a realidade e, principalmente, rompendo a minha capacidade de gerenciar minha emoção diante da realidade. Porque todos nós somos capazes de, diante de uma realidade dolorosa, ressignificar nossas dores e construir novos valores, novos aprendizados e extrair esses valores e aprendizados para experiências futuras. Mas isso só vai acontecer se a gente se colocar à disposição desse contato com a realidade. Enquanto a gente estiver imerso no movimento de auto-engano, né, se munindo de projeções de fantasia ou de justificativas plausíveis e inverídicas, a gente não consegue olhar com honestidade para aquilo que de fato é importante ser visto, que é a realidade que nos cerca. Então existe aí um senso que chama-se autorresponsabilidade. Eu sou responsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa realidade, por aquilo que construímos diante da nossa realidade. E se existe algum fator ou algum fenômeno doloroso, traumático dentro da nossa história de vida, é claro que a gente não consegue mudar o fenômeno traumático, mas a gente consegue gerenciar a forma como nós internalizamos e integramos esse fenômeno dentro do nosso sistema. E a gente pode gerenciar com honestidade, olhando para essa realidade e fazendo bom uso dessa experiência, olhando para os aprendizados, ou a gente pode olhar para essa realidade e construir várias justificativas e barreiras que me impeçam e me bloqueiem de olhar para essa realidade. Quanto mais a gente faz esse movimento sabotador, mais a gente aumenta a nossa capacidade de conviver com a dor. Essa provocação eu trago porque um processo ou um movimento de auto-engano acaba nos deixando familiarizado com a dor emocional. Se existe alguma realidade extremamente dolorosa dentro da nossa história de vida e eu acabo me utilizando desse mecanismo de defesa de auto-engano, eu vivo dentro, imerso a uma realidade dolorosa, buscando de forma excessiva me convencer de que essa realidade não existe, e aí eu acabo construindo emocionalmente uma certa resistência à dor. E acabo, paralelo a isso, construindo um hábito de convivência com dor. E essa foi mais uma reflexão que eu acabei desenvolvendo no consultório, né, como psicóloga, justamente por questionar como anda a capacidade de convivência com essa dor emocional. E aí eu parei também para me questionar e pensar, caramba, quantas vezes na vida a gente passa por situações dolorosas que a gente, de certa maneira, tenta fugir, tenta driblar, né, para tentar superar, se munindo de vários argumentos, né, e justificativas, mas que chega um momento em que essa realidade já não suporta mais tanta resistência nossa. Então, ou a gente para e reconhece que estamos vivenciando um momento de fantasia, de auto-engano e de fuga da realidade, ou a gente vai de fato ficar habituado a conviver com uma dor sem desenvolver uma autocrítica sobre a nossa capacidade de superar as nossas dores emocionais e de dar um novo sentido à nossa realidade dolorosa. Porque se existe uma dor que incomoda,
eu preciso também enxergar a minha capacidade de ir para além dessa dor, construir uma nova história, seja de superação ou uma história de reconstrução dessa realidade. E aí eu quero trabalhar, eu quero trazer para vocês as ferramentas e possibilidades que podem nos ajudar a gerenciar o auto-engano mentalmente e emocionalmente. Que é... Pausa. Que é aprender a dar limite a si mesmo. A melhor forma de poder gerenciar o movimento de auto-engano é trabalhando o primeiro ponto, é dar limite a si mesmo. Eu não posso mudar uma realidade esperando que a realidade por si só dê conta da minha estrutura emocional. Eu só posso mudar a minha realidade quando eu me prontifico para um processo de mudança. E a melhor forma de sair do auto-engano é aprendendo a dar limite a si mesmo. Então, se eu vivo uma realidade que é dolorosa e eu consigo perceber que fico, como já falei, me atribuindo de várias justificativas e argumentos para me convencer de que essa realidade não existe, ou que eu estou presa a um movimento de auto-engano. O que é que eu faço com isso? Olho com honestidade para essa realidade, reconheço o meu lugar dentro dessa realidade e a minha responsabilidade por estar imerso a esse movimento de auto-engano e começo a olhar para a minha capacidade de dar limite a mim mesmo. E sendo honesto comigo, eu consigo dizer, eu suporto até aqui. Essa realidade, ela me incomoda e eu só dou conta de gerenciá-la até aqui. E quando eu falo isso, não é para você sair falando para as pessoas, é para si mesmo. Você é a única pessoa responsável pela sua história e pela construção de uma história de aprendizados e de superação. Se existe alguma realidade que incomoda, a responsabilidade é sua para fazer diferente. Então comece dando limite a si mesmo. Olhando para até onde dói e até onde você é capaz de suportar a dor. E sendo honesto diante de situações, dando limite a si e não mais se permitindo ficar dentro de uma realidade que incomoda tanto, que é tão dolorosa, somente somente porque está acostumado com aquela realidade. Muitas vezes a gente está tão acostumado a sofrer que a gente não consegue acreditar na nossa capacidade de ser feliz com uma outra realidade. E um outro ponto é começar a se prontificar para discernir qual é o nosso lugar diante dessa realidade e qual é a nossa responsabilidade. Porque quando eu me relaciono de verdade com uma pessoa ou com um grupo, eu tenho a minha parcela de responsabilidade diante de uma realidade, seja ela uma realidade positiva ou dolorosa. Se eu não tenho a capacidade de discernir qual é o meu nível de responsabilidade e o lugar que eu ocupo dentro dessas relações, eu não consigo ter estrutura para poder discernir e transformar a realidade que me incomoda. Então, além de dar limite a si mesmo, é importante você saber qual é o seu nível de responsabilidade diante das situações dolorosas. Se eu reconheço que estou no movimento de auto-engano, eu sou responsável por estar neste lugar, ocupando este lugar do me engana que eu gosto. Não é um lugar agradável, mas é um lugar muito familiar.
vale ressaltar. Fala aí. Você não conhece com certeza alguém que você diz assim, caramba, essa pessoa tá se enganando, mas tá aí porque quer. E a gente sabe que a pessoa quer. E por mais que várias pessoas digam, esse lugar que você está é um lugar que não é saudável, a pessoa ainda assim insiste em dizer, mas eu quero estar, mas eu quero tentar, mas eu quero apostar. Porque eu estou me convencendo e acreditando na minha própria mentira. Ou seja, mergulhado no auto-engano. Se eu não tenho capacidade de reconhecer a minha responsabilidade de estar nesse lugar, não vai adiantar eu ficar projetando que o outro está me fazendo sofrer. Porque eu também sou responsável pelo sofrimento que eu estou imerso. Então a primeira... primeira? Ou é o segundo? O primeiro é dar limite a si. Então o segundo ponto para poder gerenciar emocionalmente o processo de auto-engano é enxergar qual é o seu lugar, o seu papel de responsabilidade diante das situações e se prontificar para um processo de mudança. Ok? Esse foi o quarta reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me coloquem nos comentários o que é que vocês acharam. E até a próxima quarta.